O caso da morte da médica Sabrina Nominato. Os detalhes com Jéssica Nascimento. Jéssica, boa tarde a você. Ô Jéssica, primeiro, por favor, relembre esse caso para todos nós. Oi, Henrique, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso Balanço Geral nesta sexta-feira. A gente lembra assim, viu, Henrique, essa médica, a Sabrina, que tinha 37 anos, ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde ela morava, no Lago Sul, no dia 10 de outubro de 2020. Ela morava nesse apartamento, nessa casa, com o marido dela, o André Vilela. Então, na época desse caso, né, Henrique, o IML fez uma perícia, então constatou que uma das causas da morte dessa médica poderia ser a junção ali de uso de medicamentos para dormir com bebidas alcoólicas, asfixia ou a junção ali dos dois fatores. Então tem 15 meses já essa história, a família ainda não sabe o que aconteceu, né? Ainda não foi comprovado nada, então a polícia continua investigando desde a época do crime essa história. E agora a gente tem uma novidade sobre isso, Henrique, que você disse antes do nosso intervalo, adiantou para os nossos telespectadores, é de que a Polícia Civil emitiu esse laudo, né? Onde foi encontrado DNA nas unhas dela, DNA que seria então do companheiro dela, o André Vilela. A gente tem esse laudo, a gente deu uma olhadinha e ele comprova, viu, Henrique? Explica que esse DNA foi encontrado nas duas mãos, na mão direita e na mão esquerda, debaixo das unhas ali dessa vítima, dessa médica, Henrique. Bem, Jéssica, vamos tentar entender ainda mais esse caso e cria-se esse mistério do que aconteceu com essa médica dentro da casa dela no Lago Sul. No primeiro momento falou-se até em suicídio, mas a família dela o tempo todo repete: suicídio não, foi feminicídio. E o marido na época, ele negou por completo que tivesse feito alguma coisa. Evidente que agora, com esse documento, com esse exame de DNA feito, o rumo dessa investigação pode mudar. Mas ele continua solto, não é isso? Ele está solto. Continua solto, Henrique, sim. Houve essa hipótese, né, de suicídio justamente por conta desse laudo ali do IML, onde foi encontrado medicamentos para dormir e também bebida alcoólica, mas esse medicamento ali, a quantidade não seria suficiente para essa mulher morrer. Então a família nunca acreditou nessa hipótese, porque a Sabrina era médica, era uma mulher muito feliz, gostava de viajar, tinha muitos amigos, mas inclusive ela já tinha falado com a família, Henrique, sobre se separar. A família, conversei agora há pouco com a irmã e com o pai da vítima, a gente preparou uma reportagem completa, vocês vão poder acompanhar ao longo do nosso Balanço Geral, onde eles informam o seguinte, que ele mesmo na frente de amigos, de familiares, tratava a Sabrina de uma forma muito ríspida, muito grossa. Ela também já queria se separar, disse que não era tratada muito bem, e ela também relatou para amigas sobre agressões e ameaças. Então, justamente por conta dessas possibilidades, já da Sabrina ter comentado sobre isso, o corpo dela também ter ferimentos, o nariz dela estava fraturado, a coluna também, machucados pelo corpo, a família foi além, Henrique, decidiu procurar uma perícia particular. E a perícia trouxe uma informação muito importante, até mesmo do resultado, né, onde a gente teve essa informação agora da Polícia Civil sobre o DNA, é de que essa perícia particular trouxe o horário em que a Sabrina teria morrido, entre 2h30 da manhã e 6h30 da manhã, horário em que o André estava em casa. Ele só saiu de casa por volta das 8 da manhã, por volta de 8 horas da manhã e 23 minutos. Só que na delegacia, quando ele foi ouvido, ele disse para os policiais que quando ele saiu de casa para trabalhar, ele é personal trainer, ele trabalha em uma academia, a mulher ainda estava viva. E quando ele chega em casa, ele a encontra então de bruços, ali com um travesseiro, ele meio que asfixiando ela. Então foi isso que ele contou para os policiais. Só que no pescoço dele, Henrique, também foram encontradas marcas de arranhão. Então a família nunca acreditou nessa possibilidade. Também a gente conversou com a advogada da família, onde ela sim, além da família, né, ela também acredita em feminicídio, porque além desses indícios, tem outros. Uma semana antes da Sabrina morrer, ser encontrada morta, ela tinha feito um seguro de vida, o único benefício
beneficiário era o marido dela, um valor alto esse seguro de vida, mais de R$1,5 milhão e também teria feito ali um empréstimo de mais de R$200 mil. E o pai da Sabrina conversou com a gente também, agora há pouco, e ele disse que sempre acreditou que a filha não se suicidou, que realmente não foi uma morte natural, que o André teria feito algo. Isso são relatos da família, gente, tudo ainda está sendo investigado. Onde o pai disse, Henrique, que o André agiu muito estranho depois da morte, que ele sequer avisou para a família o que tinha acontecido e logo depois começou a procurar carros. A irmã até disse: André, minha irmã não vai precisar de carro no céu, por que você está procurando carro? Não estou entendendo. Ela também tinha bolsas ali de marca, bolsas luxuosas, e ele se desfez de tudo, segundo a família, até de um diploma que a família queria, ali o diploma de médica. Ele disse que tinha perdido, tinha desfeito então desse diploma, Henrique. Então a família acredita sim em feminicídio, e eles contaram pra gente que esses 15 meses, claro, tem sido de muita tristeza, mas eles acreditam que esse resultado agora da Polícia Civil vai trazer ali uma pontinha de esperança para que esse mistério, enfim, seja solucionado e quem tenha cometido esse crime pague por isso, Henrique. E Jéssica, o que diz o André nesse novo momento com a apresentação dessa prova, desse documento novo? Henrique, o André, ele preferiu não gravar entrevista, não quis conversar conosco, mas o advogado dele encaminhou uma nota dizendo que o André continua negando tudo, não tem participação desse crime e que esse laudo agora pode ser interpretado de várias maneiras. Então ele se resumiu a essa frase, que esse novo laudo, onde comprova então que existia DNA dele nas unhas da Sabrina, ele diz o seguinte, que esse laudo pode ser interpretado de várias maneiras e ele não quis conversar com a gente, nem dar mais detalhes sobre esse caso. E a gente, claro, continua acompanhando essa situação, Henrique. 15 meses aí que a família já luta com isso, né? Já convive, além da falta da Sabrina, esse ponto de interrogação, o que teria realmente acontecido com ela e quem realmente, se foi um homicídio, como dizem os laudos, a própria advogada da família, a perícia também, que pague por esse crime cometido, Henrique. Agora, Jéssica, por tudo que você já investigou, por tudo que você conversou com a família, com a polícia, o rumo dessa investigação pode mudar no sentido do André ser indiciado, ter que fazer um novo depoimento, enfim, qual é o próximo passo depois desse DNA encontrado no corpo da doutora? Henrique, a gente conversou com o delegado responsável por essa investigação da 6ª DP, delegacia localizada no Paranoá. Ele não quis dar detalhes para a gente, disse que essa investigação segue sob sigilo. Inclusive, esse laudo já tinha sido emitido pela Polícia Civil no ano passado, só que só veio à tona agora. Então, a polícia não informou para a gente os próximos passos, se ele será acionado, chamado para prestar novos esclarecimentos na delegacia. Mas pela nossa experiência, né, Henrique, também por todas as provas, a gente conversou com os familiares, a advogada da família, com todos esses laudos em mãos, todos esses indícios, provavelmente o André deve ser chamado novamente na delegacia, deverá prestar um novo depoimento e aí sim poderá ser preso ou não pela morte da médica, pela morte da Sabrina, que tinha 37 anos, porque são vários indícios. O DNA também, Henrique, os policiais contaram isso, segundo a advogada da família, de que quando os policiais chegaram até lá, ele sempre foi muito frio, ele nunca demonstrou tristeza pela morte da mulher, pela morte da Sabrina. Vizinhas teriam contado também que dias anteriores à morte, elas teriam escutado gritos de socorro da Sabrina. Amigas também disseram que a Sabrina era o oposto. Quando estava sem ele, muito feliz, estava até planejando viajar 2 semanas depois ali de quando aconteceu esse crime, ela estava prevendo essa viagem e também ela estava querendo se separar. Então, indícios levam a crer realmente ele é o principal suspeito desse crime, a gente continua acompanhando, mas a Polícia Civil disse que esse caso segue sob investigação e não deu mais detalhes para a gente, Henrique. Mas a gente, claro, nosso balanço geral, nossa produção continua acompanhando, a gente que acompanha esse caso desde o início, desde o dia 10 de outubro de 2020, quando essa médica foi encontrada morta. Então, a gente, claro, segue conversando e daqui a pouquinho a gente acompanha essa reportagem, o que a advogada da família disse e também os familiares da Sabrina. E claro, essa nota, né, onde o advogado do André encaminhou pra gente, dizendo que ele continua negando todo o crime e que esse laudo pode ser interpretado de várias maneiras, Henrique.
Eu quero aqui ao lado de Jéssica Nascimento, que prepara essa reportagem especial que vamos exibir daqui a pouquinho, do caso da doutora Sabrina, reforçar que o convite foi feito ao André para que ele participasse dessa reportagem e nessa reportagem da Jéssica, que aqui está ao meu lado, ele pudesse se defender e contar passo a passo como tudo aconteceu naquele dia. Ele abriu mão disso, mandando apenas, através dos seus advogados, uma nota que, sei lá, será também relatada, como já foi aqui, durante a reportagem especial de Jéssica Nascimento. Portanto, o espaço do nosso balanço continua aberto ao André, para que ele se explique, para que ele se defenda de tudo isso que está acontecendo nesse momento dessa investigação policial. Por hora, valeu demais! Jéssica Nascimento, é do nosso timaço.